E agora, mais um campeão de audiência. Sem Limites, com Marcos Savoy. E aí, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Tranquilo? Ufa! Final de semana chegando com um tempo meio lusco-fusco. Vamos ver aqui como temos neste momento aqui na nossa região. Vamos ver aqui. Vamos ver a bagaça. Em São Caetano do Sul, neste momento, 20 graus com a umidade relativa. Fica na sua, o cabeçudo. Com a umidade relativa do ar aí um tanto quanto preocupante, hein? Um tanto quanto preocupante, porque o tempo muito seco e para quem tem renite, sinusite, bronquite e outros itens, já viu. É especialzinho, hein, Luana? A Luana Santos, isso aí. Nossa filé de grilo, né? Está hoje com Dodói. É isso aí. Minha gente, então aqui a gente tem a assessoria técnica do nosso cabecinha pelada, o JJ Júnior Ceará. Juninho Ceará passou no cabeleireiro, 3 irmãos, né, Jota? 3 irmãos lá, Jota? Um segura um corte e outro dá risada. O DJ Ed, o Gabriel, nosso filé de chikungunya, a Luana, nossa Luana, né? A Luana Santos. E tem também a Larissa Lemos, que é a nossa coordenadora desta bagacinha. Todos nós aqui sob comando de Leandro Amaral. E eu, vocês já sabem, gordinho, simpático, bonitinho, carequinha, é o Marcos Savoy. Minha gente, hoje a gente vai falar do mundo do trabalho e do trabalhador, que tem pessoa aqui que entende muito. E ainda, nós tá um cheiro de gás lacrimogêneo aqui, ó. Você não tomou banho desde aquele dia? Tá louco, hein? Ainda bem que é gás. Né? Ainda bem que é gás, hein? O Sapão tá conosco aqui, o Adilson Torres, é um dos coordenadores dos sindicatos metalúrgicos de Santo André e Mauá. Tudo bem, Sapão? Tranquilo? Tudo bem, Savoy? Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui, falando com você aí, nossos telespectadores e os internautas aí. Bacana, e lá, Brasília? Brasília pegou fogo literalmente. Todas aquelas bombas lá caíram primeiro no carro de som que você tava. Exatamente, rapaz. Nós fomos aí o puxador da fila o puxador do gás. Exatamente. Porventura lá explodiu aquelas bombas lá e nós fomos ali os primeiros a respirar, né? Mas faz parte aí, fazer o quê, né? Só vi o caminhãozão de som lá mexendo assim, hein? Balançando, né? Rapaz, o negócio tava bravo lá, hein, pessoal? Quando começou a cair as bombas lá, né? Começou a dar uma balançada assim, ó. Os caras, não há sindicalista que aguenta, né? Ali o filho chora e a mãe não vem, não adianta, chora sem querer. É verdade. E já que foi mostrado aí, doutor Tiago Aguiar está conosco aqui. Tudo bem, doutor Tiago? Tranquilo? Bem. Obrigado pelo convite. Legal, obrigado. Doutor Tiago sempre conosco aqui. Nós vamos falar um pouquinho do mundo do trabalho, do trabalhador, com o Sapão. E com o doutor Tiago Aguiar a gente vai falar um pouco de defesa do consumidor e também dos direitos bancários, né? Que quando some aquela graninha sua lá no banco, meu amigo, é uma dificuldade, né, Sapão? Exatamente. Rapaz, olha. Vai descontar uma facilidade, bater o estouro. A única crise, está fechando algum banco aí? Você viu aí, Sapão, se fechar? Muitas vezes eles fazem associação ali, né? Um funde com o outro, demite funcionários e aumenta o lucro. Eles fundem um com o outro para fundir o povo, né? Para fundir o povo, né? Fundir os correntistas. Doutor, e essas fusões aí? Muitas, né? Nós tivemos, né? Que agora... Banco, Bradesco, HSBC... Essas mais recentes, né? E o cliente nessa aí, fica como, doutor? O cliente, ele tem que ir para o banco que fez a fusão, o banco maior. O do Unibanco foi para o Itaú, do HSBC foi para o Bradesco. Ou ele vai para outro banco, né? Então o cliente se fusão também nessa aí, né? Exato. Literalmente. Agora, o doutor Tiago Aguiar, tem como hoje o cidadão, né, a pessoa, ela ir para o banco que ela quiser, né? Ela tem como fazer a portabilidade, né? Portabilidade. É fácil isso ou não? É um pouco complicado.
Você tem um empréstimo no banco Y, você quer ir para o banco X, você consegue fazer essa portabilidade, mas eles criam sempre uma resistência ali. Mas é possível isso, sim. Hoje é possível. Não, o senhor foi assim muito simpático falando da criação de uma resistência, né? Certo? Na verdade, eles pentelham pra caramba para você não sair dali, né? Eles, né? Criam uma série de dificuldades, mas é interessante os nossos aqui, né, o pessoal que nos acompanha saber que isso é possível hoje. Tá. Mas, poucas pessoas têm essa informação. Os bancos não fazem essa informação, não dão essa informação. Agora, doutor, não tem um regramento, não tem assim, alguma coisa que faça com que tenha um prazo, alguma coisa assim? Não, hoje não. Hoje não. O regramento quem cria é a própria FEBRABAN. A FEBRABAN é a Federação dos Bancos. Então, aí você tem que se apegar no Código de Defesa do Consumidor. Porque é o seguinte, né? Deveria ter, né, Sapão, um prazo, né? O que tem são portarias do eu quero fazer portabilidade, eu vou lá e faço, né? Não, o que existe é a possibilidade, prazo não. Tá. Mas isso é possível hoje. Ô Sapão, da ida lá para Brasília, você teve um pouquinho antes aqui, né? Na sexta-feira anterior, até agora, alguma novidade? Mais alguma empresa fechou? Não, por enquanto... Porque agora assim, né? Mais alguma empresa fechou? Por enquanto não, né? A gente ainda tem aqueles processos de homologação, tendo algumas... Mas diversas demissões. Né? Diversas demissões, né? Isso é importante. Eu conversava até com o Dr. Tiago aqui, que diferente de anos anteriores, a demissão ela sempre existiu, né? Mas você tinha ali um processo de demissão onde a empresa demitia, a outra contratava, existia aquela rotatividade, né? Tá. Hoje, infelizmente, o que a gente está tendo é as demissões sem contratação, ou seja, eliminação de postos de trabalho, a perca dos postos de trabalho, né? Que isso geralmente, sem dúvida, é bastante preocupante, né? Quando o trabalhador sai de uma determinada empresa, mas ele já tem ali uma possibilidade de ser recolocado em outra, quer dizer, ele não sofre tanto. Agora, o duro é o que vem ocorrendo hoje, quando o trabalhador perde seu posto de trabalho, ele não tem perspectiva a curto e às vezes até médio prazo de uma nova recolocação. Que coisa, não? Rapaz, hein? E esse trabalhador, ele tinha um crédito consignado, e ele sai da empresa e ele assume esse empréstimo consignado. Hoje a lei permite que se desconte até 30%. Até 30% aí da rescisão, né? Rescisão. Agora, as rescisões também estão sendo tudo parcelada. Exatamente. Então, tem esse outro agravante, quando paga-se em dia ali, que às vezes a rescisão do trabalhador ali, ela é justamente para suprir esse período onde ele vai passar desempregado ali, onde ele vai procurar uma nova colocação, né? Muitas vezes, se ele fez ali um crédito no banco e está devendo ali, ainda vem essa pancada, quer dizer, se desconta ali, diminui esse capital dele aí, e como você bem falou, né, Savoy, quando muitas vezes as empresas não querem parcelar, né? Nós diretamente no sindicato, até por uma condição legal de Ministério Público, nós não podemos fazer o parcelamento direto e não fazemos isso, né? O que a gente procura fazer, os trabalhadores vêm, nós entramos com ação aí, leva em média ali de 40 a 60 dias, onde tem uma audiência, onde se concilia ali com a supervisão da justiça, né? E ali muitas vezes se faz esse parcelamento e logicamente com multa, né? Se porventura se parcela em 5, 6 vezes, a empresa paga 2 parcelas e atrasa o restante, você tem uma multa que ela varia às vezes de 50% até 70% do valor restante e permitindo a execução de imediato. Agora, né, Sapão, tem uma outra coisa também, né? Aí, vamos supor, né, doutor Tiago, o senhor pode nos ajudar também. Então, você pega, ela pagou 2, 3 parcelas, não pagou a outra. Aí tem tudo isso que você falou, né, Sapão? Aí, você vai multar, ela já está ferrada, ainda tem a multa, aí que não vai pagar mesmo, né, meu? Aí, como ocorreu uma época aí do pessoal, não foi no seu sindicato, o pessoal ir lá catar máquina, catar ferramenta, catar um monte de coisa, não sei se foi no seu sindicato ou nos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, né? Que entraram lá, acho que não foi na Maquita? Não, foi São Bernardo do Campo. Foi em São Bernardo, isso, né? Uhum. Então, entrar lá, pegar o material, pegar a Maquita, no caso, as furadeiras, tudo para tentar vender, né? Então é isso, né, também, né? Fala, doutor. O que o Sapão falou é interessante. Hoje, esse acordo judicial, ele vira um título executivo. Isso é interessante, você já pode executar de imediato. Isso, num passado bem próximo, não era
era dessa maneira. Você tinha que entrar com uma outra ação que era ação de execução. Isso ajudou bastante o trabalhador. Uma outra coisa também que a gente Pois não, vê aí, né, que muitas vezes a lei, às vezes ela pega de um lado e não de outro, né? O que nós temos ali? Um trabalhador, quando ele tem uma pensão alimentícia, se ele atrasa, o trabalhador ou qualquer cidadão comum, ele vai preso de imediato. Tendo uma denúncia, ele vai preso. Tenta na Receita Federal. Agora, o interessante, porque muitas vezes ele tem o seu trabalho, é descontado a pensão, e às vezes quando a empresa fecha ou ela atrasa o pagamento dele, ele não consegue pagar a pensão, quer dizer, quem deveria ir preso é o empresário que faz isso, que provoca isso. Bem lembrado. E agora não, muito a responsabilidade cai sobre o trabalhador, né? Então, é aquilo que a gente fala, acho que verba rescisória, até a gente briga isso dentro do sindicato, verba rescisória é o direito à sobrevivência do trabalhador quando ele é demitido. Isso tinha que ser que nem uma pensão devia ser alimentícia. cláusula pétrea. Exatamente. Ou paga-se aquilo, ou então se tem uma punição, porque aí, logicamente, às vezes o empresário pode estar passando por uma dificuldade, a gente entende isso, mas ele iria atrasar qualquer tipo de imposto, menos essa questão do trabalhador, que a gente entende como sobrevivência, né? O que a gente diz no sindicato, o maior patrimônio que o trabalhador tem, isso lógico, não falando afetivo, o seu patrimônio físico, é o seu emprego. É com o seu emprego ali que ele mantém sua casa, ele mantém suas contas em dias, ou seu aluguel, ou o imposto IPTU da sua casa, e muitas vezes quando ele perde seu posto de trabalho ali, ele perde o seu maior patrimônio e muitas vezes ele fica sem perspectiva ali de chão e de futuro. Mexe até com o psíquico. Exatamente. Às vezes muitas famílias acabam entrando em conflito, né, que infelizmente quando vem essa crise financeira aí um começa a achar culpado de um lado, do outro, e muitas vezes você chega a desfazer famílias. É verdade. Ô doutor, e assim, ele citou o caso da pensão, né? Agora tenta também chegar lá num financiamento da nossa Caixa, num financiamento imobiliário, chega lá e fala assim, eu fui demitido. Né? Fui demitido, tem como esperar? Deu os 3 meses, eles vão pro pau, eles vão te liquidar, eles vão tomar seu imóvel, meu amigo. Né? E é um banco público que é pago com o nosso dinheiro, né? Exatamente. Então é terrível. Ô Ed, tem como a gente colocar uma das antigas aí, pra gente poder trazer aqui pra tela aqui o nosso Vitor Oliveira, para ele falar aqui de uma matéria que ele fez e ele vai explicar daqui a pouquinho. Tem como aí fazer essa passagem pra gente aí? Tem. Então vamos lá? Vamos, e logo após o Vitor Oliveira vem aqui para explicar uma matéria que ele fez com o Felipe Araújo, e aí ele explica quem é também. Vamos lá, Ed? Cerveja Kaiser 600 ml 449. Frango resfriado inteiro quilo 1.100. Coca-Cola Super Família 1.500 ml 560. Linguiça Toscana Seara quilo 290. E tem muito mais. Aproveite, estas ofertas valem só até quarta-feira. Olha aí, hein? Momento que está aqui o Vitor Oliveira. Tudo bem, Vitor? Savoy, os convidados também, tudo jóia, espectadores, muito boa tarde. Legal. Melhor agora, Savoy. Bacana. Ô Sapão, você viu aí uma cerveja? 449 cruzeiros, hein? Eu lá, 1 quilo de linguiça, 550 cruzeiros. 290. 290? Caraca! 560 era a famosa Coca-Cola. Ah, rapaz, que coisa, hein? Impressionante. Vamos colocar um pouquinho de entretenimento aqui na bagaça. Vitor Oliveira circula por aí, né? Aliás, você esteve no cabaré, né? Esses dias, né? Estive no cabaré, mas não estava sozinho, estava junto com o Amaral. Você Leandro Amaral, sim. Vocês dois foram pro cabaré? Eu fiz o convite, falei, Leandro, você viu, Sapão? Já tá armado. Depois daí não tem. Depois uma vez ou outra não tem problema. É o show do Eduardo Costa e do Leonardo, pelo amor. Nós somos pessoas de direita, a gente não. É o cabaré familiar. É o cabaré familiar. Toda a família reunida lá, tem mas que foi mudar, sensacional. que agora como tem o show, quando você for, você fala assim, fui pra zona, entendeu? Né? Fala certinho a bagaça, tá? Sensacional. Enquanto o Ed está preparando lá, explica aí pra gente essa matéria que vai veicular aí agora. Sim, Savoy. Felipe Araújo. Isso, Felipe Araújo, bom, pra quem não sabe, boa tarde novamente aos nossos telespectadores, ele é o irmão do nosso saudoso Cristiano Araújo, que faleceu há pouco tempo
atrás, em consequência de um acidente de carro. E ele até então está trilhando aí um caminho super bacana ainda dentro da música sertaneja. Antes ele fez parte de 2 duplas sertanejas, né? E agora ele está com uma carreira, graças a Deus, esplendorosa, dando aí continuidade ao que o seu irmão Christian Araújo já vinha fazendo aí durante um bom tempo. Com o mesmo sucesso? Ele Ou atualmente... tentando pegar carona no morto? Não, ele está fazendo bastante sucesso também, com um querido empresário, inclusive meu grande amigo Rafael Vanucci, um abraço para ele. Estão trilhando um caminho super bacana, mais de 20 shows por mês. Puxa. E nessa matéria, já adiantando, ele explica muito a importância que o pai dele, né, o seu João Reis, ele tem para ele. O seu João Reis, que acompanhou também o Cristiano Araújo durante uma longa trajetória aí na carreira. E ele agora passou a acompanhar, no caso, o Felipinho e... Sem dúvida nenhuma, nesse caso eu achei muito importante ressaltar isso, a importância de que as pessoas, principalmente os nossos pais, eles nos acompanham, dão a força. E assim como ele fez com o Cristiano Araújo, ele também passou a acompanhar aí o Felipe e ele fez um relato super bacana, fala da importância que o pai tem. Bacana. Então vamos, obrigado aí então. Isso, valeu. Vamos que vamos. E vamos acompanhar então a matéria que tem como autoria o nosso querido Vitor Oliveira. Pode rodar aí, Ed? Vamos lá? Mesmo, alguns lugares o público é um pouco mais frio, em alguns lugares assim no Brasil. Acho que essa é a primeira coisa que eu percebo. Muito quente, muito animado, e tem lugar que o público é mais tranquilo. Mas todo público tem a sua peculiaridade e é bom fazer show em todo lugar, com certeza. Isso é muito legal. Beleza, então, última perguntinha só pra gente finalizar, pessoal. Vê o showzaço que você vai fazer. Qual a importância do seu pai hoje na sua carreira? Meu pai tem importância, total importância, ele que me dá força. Ele que está sempre comigo, todos os shows, todo lugar que eu vou, ele está do meu lado. Ele me dá muitos conselhos, assim, ele é uma pessoa muito sábia, assim, muito inteligente, passa muita maturidade, ele tem uma importância enorme em tudo isso. Primeiramente por ser uma das pessoas que me fizeram... Hoje eu sou cantor, acho que também muito por causa do meu pai, que sempre quis isso para minha vida, sempre colocou eu em aula de música, sempre me colocou em aula de canto, de tudo mais. Então acho que eu devo muito a ele. Tá aí então, parabéns, Vitor. Joia, Vitor Oliveira fez essa matéria aí com Felipe Araújo trilhando aí os caminhos do irmão falecido. Joia. E em breve teremos mais aí. Esperamos mais, hein, Vitor? Esperamos mais. A gente quer com a Anitta aqui, a gente quer mais com mais mulher. Você está fazendo com muita entrevista com um homem, cara. Nós queremos mais. Nós queremos mais, né? Exatamente. Hein, Sapão? Mais mulher, cara, né? Não, cueca não, tá louco. Nossa! Doutor, e aí o Sapão pode até comentar, porque assim, ó, Sapão, tudo que tá ruim pode piorar. Né? Tudo que tá ruim pode piorar, né? E uma das coisas que eu acho que pode piorar é o seguinte, é que a agência que regula aí os planos de saúde, qual que é, doutor? A ANS. A ANS. A ANS, na verdade, é assim, é a Mamãe Noel dos planos de saúde. Tem né? um lobby por então, trás. Tá ali, né? Tá demitindo muita gente, não tá? Exatamente. Fechando empresa e tal, né? Mas a ANS, ela não tá nem aí para você e para os seus sindicalizados, viu, Sapão? Sabe por quê? Ela tá subindo, autorizou os planos de saúde a subir o preço, o valor, né, das mensalidades em 13%, doutor. E aí? Então, mas tem um fundo aí de sacanagem, né? Não queria usar esse termo, mas tem. Picaretagem mesmo. O que acontece é o seguinte, com o Estatuto do Idoso, o idoso acima de 60 anos, você não podia mais aumentar o plano na faixa etária do plano, né? Então, um exemplo, de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, sim. Isso pode ter um aumento. Uhum. E aí, com o Estatuto do Idoso, isso foi quebrado. Então, qual foi a grande sacada? Vamos reajustar.
Tá. Na minha ótica tá tendo aumento. Aumento e reajuste pra mim é a mesma merda, pô. Mas eles Sai do bolso, eles né? mas eles Não. estão alegando isso. Não, nós não aumentamos. Nós estamos apenas reajustando. Então você que parou nos 65 Ô, tucanaram a nos ANS, hein? 59 anos, né? Porque a partir de 60 você não pode ter esse aumento. Tá. Mas pode ter um reajuste. E aí Dá na mesma, tá dando né? esse problema. Então, Acima viu? da inflação. Aham. Aí, viu, Sapão? Nessa linha aí, né? Lá o pessoal está sendo demitido, outros saem pelos programas aí das empresas, tem um tempo de plano de saúde, mas depois acaba. E aí todo esse pessoal aí deságua no serviço público. Exato. Quem tinha o plano, né? Deságua no serviço público. Isso, Ou seja, e o serviço público é esse atendimento maravilhoso que a gente já sabe, né? Então o trabalhador está na roça mesmo, viu? Exatamente. Aliás, da roça está melhor que daqui. Que é mais natural, fica menos doente. Né? A Não, tendência é ficar você menos viu, o doente. agronegócio aí cresceu 13%, né? Aliás, foi o que deixou o PIB positivo agora. É verdade. Então, mas essa questão dos planos de saúde aí, né, um outro ponto que é interessante, gente, além do que você colocou aí, que realmente acontece isso, o trabalhador é demitido, ele muitas vezes perde seu plano de saúde, existe ali na lei a questão que ele pode continuar por um determinado período pagando ali o valor, mas muitas vezes o valor é alto, né, que normalmente quando a gente negocia aí, as empresas subsidiam parte ou quase na totalidade esses planos de saúde, né? Às vezes o que a gente consegue dentro de uma negociação ali é uma carência maior para ele continuar, às vezes 3 meses, 6 meses, até que ele se recoloque, né? E mesmo nas empresas, Savó, é interessante a gente dizer, como ninguém perde dinheiro, existe o seguinte, né? Você tem os planos de saúde, eles são reajustados, mas você tem uma cláusula chamada sinistralidade. Que o que eles falam é o seguinte, se você tiver ali até 70% do que as empresas pagam no plano, no máximo 75%, entre 25% e 30% tem que ser o lucro da empresa operacional ali. E se essa sinistralidade estourar, ela for 80, 90, tem alguns casos que às vezes chega até 100, além do reajuste, é discutido esse repasse dessa sinistralidade, né? Então os caras não perdem de jeito nenhum. É Então, sinistro isso. É sinistro. O Sapão tocou num ponto interessantíssimo. Tenta você fazer hoje um plano de saúde individual. Você não consegue faz. mais. Não, você exatamente faz. por isso. Exato. Você faz. Só mas que pelo assim, valor o custo é astronômico. altíssimo, altíssimo. E aí você chega um plano coletivo, então a OAB tem o da CAASP, o jornalista tem pela Associação de Jornalistas, né? Mas exatamente nesse assunto. E além de tudo, quando você consegue fazer um plano de saúde individual, além do custo elevadíssimo que é também, você tem várias carências ali, Sim, né? sim. Tem algum tipo de tratamento que você chega a ter 24 meses de Exato. carência. Não, teve um que eu fui fazer aí eles que fazem ia... um mega check-up. Exatamente. Está em ordem Não, total. e assim, o que eu fui ver aí é assim, a consulta era daqui uns 15 anos só. Ou seja, pós-morte. Imagina se você precisar de uma cirurgia, um outro tratamento, vamos dizer, por câncer, uma doença mais agressiva e que o custo do tratamento é alto, né? É verdade. Você vai ter o plano de saúde e vai morrer sem poder usar, infelizmente. Agora, ô Sapão, como que se vira, né? Porque assim, tem alguns planos, né, de demissão voluntária que a empresa negocia ali um tempo, né, disponibilizando o plano de saúde para o trabalhador que aceitou, né, ali sair da empresa, mas depois acaba, né? Depois disso acaba, né? Infelizmente é aquilo que a gente fala, né? Uma situação paliativa que a gente às vezes consegue negociar, vamos dizer, isso é um pequeno remédio, não é cura, né? Porque aquilo que a gente fala, a cura é o trabalhador ter a sua nova colocação, seu novo posto de trabalho, né? Mas muitas vezes a gente consegue, mesmo quando é um PDV, um plano de demissão voluntária ali, ou quando também é uma demissão imotivada pela empresa, a gente consegue fazer uma negociação de uma carência ali, né? Algumas vezes, quando você não consegue essa carência, mas tem um trabalhador que ele está em tratamento, ou tem uma esposa ali que ela está prestes a se tornar gestante, então a gente consegue discutir algumas individualidades também no coletivo, né? Mas o que a gente busca lógico, a questão da saúde ela é fundamental, então é negociar pelo menos um período de carência mínima para que esse trabalhador continue recebendo a sua assistência médica e até que ele consiga ali se relocar a sua vida e talvez até tentar uma nova colocação. A vida dura do trabalhor, hein, doutor? Rapaz, doutor Tiago, que coisa, hein? É a atual situação, hein? Hoje está difícil, hein?
Não tá fácil não, hein? Ó, São Paulo proíbe a fábrica da Sufresh de vender produtos. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Doce Alerta, que suspendeu a comercialização do produto da empresa que fabrica o suco Sufresh, Sóios e os chás aqui, que é o Gold, né? Deixa eu ver aqui, a companhia é acusada de não repassar cerca de 90 milhões de reais em débitos de ICMS ao governo do estado, doutor. Olha. Não, hoje foi até oportuno o Sapão estar aqui. O que eles fizeram lá, Sapão? Não para a produção, mas você não pode emitir nota fiscal. E o que acontece? Você não consegue pôr seu produto. E qual como vai ser o sai reflexo? Lá? Como que vai sai com o caminhão? Não tenha dúvida. Vai parar a Porque produção. é um produto perecível, tem uma validade aí curta, né? Então você não pode estocar ele para regularizar a situação e depois colocar esse produto no mercado. Então você tem que parar, na realidade, a produção ali até que você retome. Né? E a consequência disso, sem dúvida nenhuma, lá na ponta da produção, o trabalhador que vai perder seu posto de trabalho. É verdade. Então, bom, vai ter o quê? Férias coletivas. A gente vai fazer um intervalinho aqui, a gente volta já no programa Sem Limite dessa sexta-feira, que não tá fácil, hein? Final de semana não é fácil não, hein? Vai chegando final de semana, tá falando. Opa! Duvido vocês adivinhar. É você, né, safadinha? Boa. Pior do que tá, não fica. Só que você não merece não se reeleger. Porque você errou totalmente, ficou pior, hein? Ficou pior. Na volta o Sapão vai falar um pouquinho se teve algum fruto, a manifestação em Brasília ou não, e qual é a avaliação do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, cujos sindicato tem na diretoria o Adilson Torres e o Martim está à frente lá, né, Sapão? Isso, nosso presidente. Martim estava lá também, não? Não, o Martim ele ficou aqui cuidando de ainda algumas, bem, hein? Não, acho que ele então ele sacou, hein? Aí ele falou, vou mandar o Sapão lá, ó, deixa ele falou corre assim, mais, né? O Martim ele já passou por muito disso daí, né? Que ele é dirigente desde a época lá ainda do final. Não, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele já era sindicalista. E aí o que ele falou é o seguinte, ele falou, eu vou ficar resolvendo algumas questões burocráticas aqui, vocês estão mais jovens, vai lá, estão com o lombo um pouquinho mais. E o Dr. Tiago Aguiar está conosco também, a gente vai tocar em outros assuntos aqui também de defesa do consumidor. A gente volta já, roda aí, por favor. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. De desconto.
Que legal. Cara, na Mesbro, uma vez, eu comprei um tênis Lecoq Sportif. Lembra dele? É branco Eu com aquela lateral azulzinha. Uma O cadastro até a ponta. Nossa, rapaz, tinha uns 15 metros de cadastro. Aquilo foi meu sonho de consumo. Machucava o pé que só desgraça aquilo lá, O viu? símbolo era um galinho, né? Era um galinho. É isso mesmo, rapaz. Olha Empresa lá, francesa, né? Hã? Nome da loja? Mesbla. Ah, entendi outra coisa. Não, Mesbla. O dono só mora agora em No Mônaco, Mapping né? também eu comprei umas 10 vezes. Lá era cara essa bagaça aí, porque naquela época não tinha abertura, né, para entrar. Produto importado não era fácil, né? Ó, estamos aqui com o Dr. Tiago Aguiar, com o Adilson Torres, o Sapão, coordenador do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, um dos diretores lá, né? É que hoje mudou tudo, né? Agora é gestão, né? O cara que é presidente é gestor do sindicato. Uma viadagem do caramba. Não, também, né? Nós ainda somos da antiga, presidente, a diretoria. Né? É diretor bate-pau mesmo, né? É isso aí. Sapão. Como Esse não sou político, sou gestor. Era a frase. Não, tá bom. Não, cara, e assim, é um negócio impressionante que eu fiquei sabendo. No último programa aí, a gente tratou de dependência química aqui com um especialista, né? Falando de droga, álcool, enfim, um monte de... né? E principalmente do crack, né? E aí a gente fica sabendo que é o seguinte, que a Cracolândia ali virou briga política, cara. Que é assim, ó, a turma do Alckmin não quer ajudar a turma do Dória, porque acha que é assim, se a turma do Dória conseguir resolver o problema da Cracolândia, o Alckmin tá ferrado, entendeu? Então, eles não estão nem aí, viu? É que nem a ANS não tá nem aí pro cara que tem plano de saúde, os caras não estão nem aí pro dependente, cara. Eles não tá, sabe, é esse tipo de coisa que a gente tem que ir mudando, né? Tem um racha dentro do PSDB, um quer lançar o racha? Dória e o outro quer lançar o racha, Alckmin, o PSDB tá parecendo um puleiro lá. E a gente vê, infelizmente, isso aí acaba refletindo na população, né? Você falou interessante, eu lembro de uma piada que eu ouvia na Praça é Nossa. Pode contar essa? Pode, não, essa é tranquilo. Daquele deputado que ele ia lá, ele falava com o Carlos Alberto, falou, vou resolver o problema das crianças de rua, vou tirar todas as crianças da rua. Aí ele falou, pô, que legal, até que enfim você trouxe um projeto bacana, o que você vai fazer? Eu vou tirar da rua e vou pôr na calçada, porque na rua tá atrapalhando os carros. É bem isso mesmo. Então lá na Cracolândia, infelizmente, o que fez ali, espalhou só, né? Não, mas você vê, o pior que entrou agora nessa, e eu tenho essa informação aí, mas estou à disposição para ser contestado aqui no programa. Mas tem essa informação que diz que um não quer pôr azeitona na empada do outro, porque se resolve, você imagina se o Dória resolve, então ele starta a condição dele de ser candidato pelo PSDB à presidência da República. Aí a criatura passando o criador, né? Não, e aí o picolé de chuchu que vira chuchu mesmo, né? Então, rapaz, é um negócio. Mas não, ele já tá até querendo sair candidato a senador, né? Tá rolando o Alckmin. O Alckmin? Opa. Eu não acredito. Tá rolando no bastidor. Mandar um abraço aqui pro Raimundo Alves. Raimundão, tudo bem? Tranquilo, meu amigo, lá de Camilópolis, né? Tá bom? Opa, fala aí lá. Tem uma pergunta do Rubira. Manda bala. Ele está perguntando pro Dr. Tiago. Vai lá. O que você acha dos mercados e comércios, em geral, deixar de comercializar o produto da JBS? Você é a favor de responder, né? Friboi. Não, mas tem um monte, Rubira. Forma de protesto. Eu sou a favor de os proprietários da JBS ser penalizado, mas não os trabalhadores da JBS. Exatamente. Penalizado assim seria a pena de morte e tal, esse negócio não. Tem que ir no patrimônio pessoal desses caras. Não, sabe o que eu faria? Deixa a empresa girar, pô. Eu faria ele comer carne estragada. Né? Pra ter aquela diarreia danada, assim, né? Agora, o Rubira, JBS hoje E a JBS não é só dos dois. O que mais? São acionistas, é um grupo a JBS. É uma holding aí enorme aí, meu. O negócio não dá. E que lá na ponta você tem muitos trabalhadores envolvidos, né? São milhares. E o pior de tudo é isso, né? Então, um frigorífico só que foi atacado tinha 7 mil trabalhadores. Então, eu não imagino quantos trabalhadores o grupo possui hoje. É um conglomerado de empresas. Não dá pra você agora, Friboi, se você puder, não compra, que é uma carne ruim pra caramba. É ruim mesmo. Então, e é da tal JBS. Mas ela é ruim, ela é carne ruim mesmo. Aquela sério Swift mesmo. é da tal JBS.
E tem Vigor, de iogurte, são várias empresas. Tiago, o que aconteceu no Carrefour da Baixada Santista? Carrefour lá de... Então, vamos falar. Isso que é público e notório. Carrefour de São Vicente. Eu acho que o gerente de lá já deve ter sido mandado embora. Né? E aí o Sapão vai até concordar comigo sobra aqui, pro gerente, né? Não, mas eles fizeram isso é interessante o consumidor saber. Eles fizeram uma propaganda de um amaciante falando, olha, o litro do amaciante, R$3. Então todo mundo foi lá. O litro não, o amaciante. Amaciante de roupa, R$2. A pessoa chegava para comprar o amaciante e tinha uma letra pequena embaixo. O litro do amaciante. Não, mas normalmente eles são 2 ou 5 litros, né? Eles estavam mostrando de 5 litros no anúncio. Né? E aí aconteceu o problema, por quê? Porque chegou um consumidor, acredito que deveria ser advogado, com um frasco de 1 litro e falou, eu vim só comprar 1 litro aqui. E aí o gerente não quis vender. E aí o que ele fez? Acionou a polícia, consequentemente o Procon foi lá e atuou a loja. E aí descobriram que não era só isso, tinha diversos outros produtos. Todos eles fazem isso, Tiago. Então, mas o Extra, por exemplo, ele põe lá... A defesa do consumidor está presente nisso. Ele põe lá assim, ó, né? Propaganda enganosa. Um suco, põe lá, né? Aí ele põe assim pequenininho. No segundo, R$2. Só que assim, você tem que comprar o primeiro para ter aquele desconto no segundo, igual, aí ele põe o igual assim e o precinho também pequeno. Não muito pequeno, mas é pequeno. Então ele soma os dois, um de 5, um de 2 dá 7. Aí o preço final ali é 7. Exato. Né? Agora. Não, mas nesse caso eles estão. Você vai comprar um salgadinho lá, não é? Aí o salgadinho R$1, a pessoa chega, não, mas é só 50 gramas. Não, mas o pacote é de 300 gramas. Essa era a malandragem. Então, numa época, faz um bom tempo já, lá pelos idos de 92, eu fui fazer uma matéria para a emissora que eu trabalhava, né? Na época, pro Aqui Agora, em que o papel higiênico tinha sido diminuído. Vocês estão lembrados? Lembro. Estão lembrados? Era o Venturelli que era o presidente do Contru em São Paulo, né? E aí nós pegamos o papel higiênico assim, fomos com uma trena. Falavam que era de 40 metros, eles diminuíram para 35 e deixaram o mesmo valor. Com 30 nós achamos. Aquela lixa, lembra daquela lixa? Tinha uma lixa que era o papel Primavera. Você tem aí de papel Primavera? Era uma lixa. Vermelho. Não é vermelho, você já saía vermelhão dali. Ó, aí... O pessoal entrega a idade. Aí, viu, Sapão, colocamos lá, tal, tinha 30. Mas agora virou zona isso aí já, né, Sapão? Agora padronizou em 30, né, na realidade. Não, sim, mas agora era assim, esses dias a bolacha que era 120 gramas, 150... Era 200. Era 200, já está com 120. 140, 120. Então, nós estávamos comentando. Mas o preço continua o mesmo, doutor. Não, além do preço, a embalagem está do mesmo tamanho. Essa é a malandragem. Caraca, mas mesmo, produto diminuiu. Pô, mas como consegue? Mas aí, invento? Pega essa embalagem, eu até faço um apelo pro consumidor. Você vai no supermercado e está escrito lá, nós diminuímos, eles colocam isso. Eles estão sendo lícito aqui, mas imoral. Mas eles estão colocando embaixo da embalagem que ninguém vai ficar lendo embaixo da embalagem. Sim. Mas é grande, é bonita, igual. A gente não lê nada. O preço igual, só que iogurte, a própria caixa de bombom, que era meio quilo, agora é 400 gramas, está cada vez diminuindo. O iogurte, aquele iogurte líquido que você toma era 200 ml, agora é 180, 160. Então, além do consumidor, além de olhar o preço, tem que olhar a validade do produto e agora a quantidade. Do produto está vindo. Exatamente. E agora, o que é impressionante nisso é que o preço continua o mesmo, né? Exatamente. O preço continua o mesmo. Bom, já falamos aqui da fábrica, né? Posto de gasolina amanhece destruído em Santo André. Na manhã desta sexta-feira, o posto de combustível Ipiranga da rua Gonçalo Fernandes, lá em cima, perto ali do bairro Paraíso, no Jardim Bela Vista, em Santo André, foi alvo de destruição. No local, a loja de conveniência estava vazia. Então foi vândalos mesmo, né? De acordo com os advogados da rede de postos da marca, o proprietário vinha há cerca de um ano recebendo comunicados de ordem de despejo. Então pode ser, hein, rapaz, treta lá, né? Um despejo compulsório, vamos dizer assim.
compulsório, hein, rapaz? Deixa eu dar uma alôzinha aqui, ó, pessoal que tem interesse, em Mauá tem o Centro de Apoio ao Trabalhador lá, tá oferecendo vaga lá, viu, Sapão? Né, em Mauá, ó, onde vocês têm o sindicato, deixa eu só tentar pegar aqui, eu já vou pegando daqui a pouquinho. Deixa eu ver, ó, Prefeitura de Mauá, deixa eu ver aqui, ó. Vai vacinar contra a gripe, tá? E tem mais uma aqui. Preciso achar essa ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho eu vou achar. Né? Centro de Trabalho e Emprego lá de Mauá. Já vou achar essa aí. Mas Mauá também está oferecendo cursos gratuitos que acontecem no Zaira e na Vila Mercedes. A Prefeitura, então, tem esse calendário especial que tem para quem quer fazer cursos de culinária. Olha, é boa essa época, né, Ravão? Para quem está num desvio aí, ó, vai lá fazer um curso, é gratuito, né? Com apoio do SESI, da COPE e da COPE de Mauá. Tá? Ô Sapão, do sindicato lá, vocês dão algum apoio assim? Olha, ó, obrigado, olha aí, ó, tá aí na tela, obrigado, Ed, obrigado, Lari. Falando aí dos cursos, né? Visando inclusive ali da festa junina também, né? Olha, rapaz, hein? Bacana. Tentar se virar de alguma maneira, né? Sapão, o cara quando é demitido ali, o sindicato dá algum apoio nessa questão de encaminhamento para curso? Não é função do sindicato ter os cursos, né? Mas vocês têm esses contatos com o Centro de Apoio ao Trabalhador também, com os cursos de prefeitura, né? Como que vocês estão trabalhando? Na realidade, lá isso? nós temos um convênio aí já há muitos anos com o Senai. Então, o Senai, legal. a entidade Senai, que é uma referência aí no ensino profissionalizante, né? Então a gente tem cursos lá, normalmente aí, esses cursos duram ali em média 2, 3 meses ali durante o ano, então são vários cursos ministrados durante o ano, onde a gente entra com a estrutura e o Senai entra com os professores. Isso tanto pode ser feito pelo próprio trabalhador que está trabalhando para se qualificar e pelos desempregados também, né? Onde ele sai dali, gratuito isso é gratuito, ele sai com o certificado do Senai, né? Então temos lá curso de desenho técnico, metrologia, trigonometria, enfim, vários cursos aí. Com esses cursos aí também muitas pessoas depois contam até relatos para a gente que através desses cursos, esses certificados, isso facilitou bastante o ingresso deles no mercado de trabalho, né? Porque você tem um curso ali qualificado pelo Senai, sem dúvida nenhuma, na hora da concorrência de uma vaga ali, você tem ali um diferencial a mais. É isso, né, doutor? Um meio da pessoa tentar aí ter uma qualificação a mais, né? Porque às vezes a pessoa sai. Apesar que é o seguinte, né? Hoje, mesmo as pessoas mais qualificadas não estão conseguindo emprego, né, ô Sapão? Realmente, mas uma das coisas que eu costumo colocar pro pessoal, eu falei, estuda e se qualifica. Nunca vai ser demais o estudo, qualificação e conhecimento. Pode ser que talvez um determinado qualificação você não venha usar, mas tenha certeza que ele não vai ser um peso na sua vida, vai ser um conhecimento a mais, né? Acho que quanto mais a pessoa puder aí ter oportunidade de estar estudando, se qualificando, sem dúvida nenhuma ela vai estar muito mais preparada para o mercado de trabalho. Bacana. Gandhi falava isso, viva como você vai morrer amanhã, estude como você vai ser eterno. É verdade. Em contrapartida tem uns velhos safados aí, né? Aliás, um velho safado, né? Um homem foi preso por tentar aplicar um golpe de estelionato, né? Aqui e é um safado tentando ludibriar um idoso de 72 anos, o coitado, né? Com um bilhete falso de loteria. Pelo amor de Deus, tá aí, o pessoal pondo. Sinceramente, meu. Mas onde o estelionatário vai? Vai em cima do gananciário. Exatamente. Assim, o pessoal mais jovem aí tem que orientar aí o pai e a mãe, meu, né?
Minha mãe está fazendo 78 anos hoje e ela é uma pessoa muito ligeira, mas sempre a gente tenta conversar, né, Sapão? Para não cair nessas que o cara vai, acha um pacote de dinheiro, falou, Sapão, guarda aqui para mim, a não ser em Brasília. Brasília o cara manda guardar. Mas aqui, ô Sapão, guarda para mim. Rio de Janeiro costuma aparecer boiando nas lagoas. Não, mas guarda um pacote de dinheiro aqui Em São Paulo o pessoal põe no táxi. Só que assim, um pacote de dinheiro e o cara fala, só que você tem R$1.000 aí pra me arrumar, você fica segurando esse pacote. Sai dessa vida, né, meu? Pô, pelo amor de Deus, o cara foi preso. É igual a história do empréstimo lá, o cara vai te emprestar 5 mil, só que primeiro você tem que depositar R$500, R$1.000, né? Pelo amor de Deus. É difícil, né? Pelo amor de Deus, né? Então é isso. Ô, Sapão, lá de Brasília, você acha que surtiu algum efeito essa manifestação? Tinha muita gente lá em Brasília, os caras lá tremeram, estão pensando um pouco mais ou o pessoal não está nem aí? Não, eu acho que sim, Savoy. Acho que o nosso movimento aí foi importante. Na realidade, uma série de movimentos que a gente vem fazendo aí, né, desde a questão da greve que foi realizada aí no último dia 28 de abril, também culminando com esse movimento lá em Brasília, porque na realidade o que a gente coloca, acho que se existe a necessidade de discussão de qualquer reforma, Savoy, nós nunca se colocamos contra a se discutir, né? Eu acho que o que não pode acontecer é o que o governo está querendo fazer uma coisa unilateralmente, sem discutir com as entidades de classe, acho que sem discutir com o setor patronal. Acho que a gente tem que fazer a discussão para chegar no meio entendimento, né? Que é a questão da reforma da Previdência. A gente, vamos sentar, vamos discutir. Por que não a gente não faz uma universalidade? Por que você tem que ter um trabalhador da iniciativa privada, que você tem um teto ali de 5.189, que ninguém consegue chegar nesse teto, diga-se de passagem, porque quando o cara raro se aposenta com esse teto, porque você faz ali a média dos últimos 180 meses, então você não vai chegar nesse teto de contribuição. Em contrapartida, você tem ali políticos, você tem juízes, servidores públicos ali que ganham verdadeiras fortunas militares, né? Então, acho que o que a gente tem que fazer é um equilíbrio das forças ali e acho que principalmente não dizer que você tem a reforma da Previdência falida, você não tem, você tem aí aquilo que a gente falava aqui, os grandes devedores, e aí você começa a entender por quê que uma JBS deve 2 bilhões, uma JBS deve 2 bilhões e ninguém cobra, porque está todo mundo com o rabo preso, os bancos públicos, que você muito colocou, Caixa Econômica, Banco do Brasil devendo e ninguém cobra. Os times de futebol, exatamente. Cara, time de futebol então, devendo uma grana se você tiver ali Vocês estão mexendo em VSP. Se você tiver ali uma situação ali onde o governo atua ali, cobra essas dívidas, sem dúvida nenhuma você vai ter muito superávit ali, né? Mas nós entendemos que a manifestação ela foi importante, né? Tanto é que fez até o governo acionar ali o exército para estar na rua, né? Infelizmente ali, Savoy, nós fomos lá com a proposta de fazer uma grande manifestação, assim como fizemos, de uma certa forma pacífica, né? Mas como a gente tem percebido em todas as manifestações, acaba infiltrando algumas pessoas mascaradas no meio, que não é do nosso meio, que não foi convocado pela gente. Quem teve lá em Brasília, muitas vezes a mídia, às vezes até não mostrou isso, mas quem teve em Brasília lá, que acompanhou a passeata, o nosso carro principal de som que puxava ali, a todo momento colocava, quando viu a infiltração dessas pessoas, que nós não queríamos mascarado no nosso movimento, que o movimento é dos trabalhadores ali, a gente tinha identidade, tinha cara limpa e tal. E o que ocorreu? Mas mesmo assim você não consegue coibir numa praça pública que as pessoas fiquem, né? Então, conforme a passeata foi chegando lá, isso até atrapalhou um pouco o nosso movimento, que quando chegou o começo da fila, a gente tinha mais ou menos 1 quilômetro de fila para trás ainda. A passeata nossa, para quem conhece um pouquinho Brasília, estava passando do viaduto, estava um pouco além do viaduto lá do terminal rodoviário, então tinha muita gente para chegar. E esse pessoal acabou ali tumultuando um pouco, foram enfrentar a polícia ali, atirando ali garrafas, pedra. A polícia evidentemente reagiu ali, soltando bombas em cima, e isso fez com que despertasse um pouco o nosso movimento. Tanto é que a gente não conseguiu fazer aquele ato, as lideranças fazer uma fala, mas mesmo assim, só o fato da gente colocar lá, sem dúvida nenhuma, mais de 100 mil pessoas em Brasília lá, para a gente foi vitorioso. Estão mostrando para o governo o seguinte, que os trabalhadores estão unidos e que se
tiver que fazer alguma situação, nós temos que fazer ela discutida, não de uma forma unilateralmente. Então, só da nossa região aqui saíram várias caravanas de ônibus, nosso sindicato foi com ônibus, o pessoal dos metalúrgicos de São Caetano com ônibus, os comerciários do ABC com ônibus, enfim, várias caravanas aí. Tanto é quando a gente chegava em Brasília para parar num posto ali para comer alguma coisa, era uma dificuldade, né? Que foi uma coisa ali além do normal, né? Mas foi bacana ali, a gente considera um movimento bastante vitorioso aí, acho que o governo percebeu isso e ele já está vendo o seguinte, né? Que se ele for querer emplacar essas medidas aí sem ter diálogo, sem ter conversa, sem dúvida não vai conseguir, porque até o governo já admitiu que hoje ele tem dificuldade, ele não consegue aprovar a reforma da Previdência nem na Câmara nem no Senado, né? Tendo em vista que, por ser uma PEC, né, a 287, um projeto de lei ali, ele tem que ter, se eu não me engano, acho que 3/5, né, 308 votos. Então ele não tem essa votação, porque também até os próprios deputados que estão lá sabem que a eleição já está batendo na porta aí, todos querem se reeleger, né? Então não querem ficar aí com essa mancha da retirada de direitos dos trabalhadores. Então, bom, graças ao Joesley lá, né? E aquela gravação lá parou tudo agora, né? Exatamente, né? A informação que você tem que está tudo parado. No trâmite. No momento seguinte, né? Pode ser que às vezes pressão das instituições bancárias nessa mão. Pode ser que às vezes venha numa madrugada, né? Eles querem tem que ficar atento. Né? Porque já chegou a dizer o seguinte, até a possibilidade do presidente da República querer fazer a reforma da Previdência por partes através de medidas provisórias, né? Que é um absurdo, né? Mas eles querem que passe por quê? Porque aí o trabalhador, ele está tão assustado, ele vai começar a fazer previdência privada. E é isso que as instituições financeiras querem. O doutor Tiago tocou num outro ponto aqui que é fundamental, até aquilo que a gente fala, a questão do convênio médico também, né? É a mesma situação. O que estão querendo na realidade, a previdência privada, ela dá superávit. O que estão querendo é uma pressão que existe ainda do setor financeiro internacional, que é você acabar com a previdência pública aqui, para você criar as previdências privadas, que hoje elas já existem, né? Mas num nível um pouco menor. Então, o que a gente percebe aí que é uma pressão aí do capital estrangeiro aí de querer pegar esse mercado aí e, logicamente, abocanhar essa grande fatia. Né? Uma vez, aqui no programa, o doutor Tiago já está com a gente há muito tempo, desde antes, né? E a gente fez uma defesa aqui. Aliás, tem muita gente que concordou com a gente, mas as pessoas não externam isso, né? Que era assim, que vereador e prefeito não ter salário, né? Não ter salário. Bom, e o Dória aí tem despontado muito, né, nessa questão do marketing dele, que ele é muito bom nisso, mas São Paulo está completamente esburacada, né? São Paulo está uma cidade suja ainda, né? Tá problemática a situação em São Paulo. E ele tem doado o salário dele para as entidades sociais, né? Sim. Mas agora a mosca azul vem aqui para o ABC também, rapaz. Você acredita? Aquela mosquinha, ó. E o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, solicitou à Secretaria de Administração e à Procuradoria-Geral do município estudos para aplicar legalmente a redução do próprio salário. A iniciativa acontece depois de a Câmara Municipal ter apontado que a diminuição dos vencimentos não poderia ser feita de maneira desejada pelo Executivo. Na alegação do Legislativo, da Câmara, né, a proposta fere a emenda constitucional, blá, 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 aqui, né? Bom, é o seguinte, Sapão. Bom, eu tô aqui à disposição, se quiser fatiar com o Savoy aqui, ó, né? Eu me lembro... Conta no Banco do Brasil, prefeitão, né? Só mandar lá que receberei de bom grado e farei um ótimo uso. Agora, ele podia doar, não podia, para as entidades? Doa aí, ele é um cara rico, não é, Orlando? Não tem o supermercado morando. O Savoy fez uma pergunta pro Paulinho, porque ele estava com o subsecretário e ainda você comenta que o Orlando tinha tirado o subsecretário. Não, secretários adjuntos. E aí, Sapão?
Exatamente, às vezes a gente vê aquela velha história, você vê quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Eu pergunto o seguinte, você pega aí tudo bem, ele fala que vai doar o salário, né? Não, quer reduzir. Não, no caso de São Paulo, do Dória, pra e reduzir, pra né? não sei o que. Agora que ele está debatendo no imposto de renda. Exatamente, pega o custo de uma campanha para prefeito ali, quanto que custa uma campanha e quanto o cara vai ter de salário, será por que isso? Foi doação tudo legalizado. Então, mas algumas coisas que você não consegue entender. O custo de uma campanha para um deputado federal, estadual. O salário não paga. Um vereador. Então, vereador, uma nota. E uma outra coisa, eu acho que. Alguns vereadores. Uma das questões que eu acho também deveria. Estão discutindo a questão da reforma política aí, é você unificar as eleições. Esse negócio de eleição a cada 2 anos, que aí você pega o seguinte: o cara usa a população, se candidata, ganha para deputado federal. Depois ele vem, ele tem ali, vamos dizer, a oportunidade de se candidatar a prefeito, se não ganhar, ele volta para a Câmara. Sem reeleição, põe 5 anos, aí tá bom, vai embora. Então, ia ter uma redução exatamente. do TSE, ia reduzir uma fortuna. Exato. E outra coisa, ó. A eleição você fazer para 2 candidaturas ou fazer para 5, 6 é praticamente o mesmo custo. Sapão e doutor Tiago, e sabe o que tem que fazer? Que nem na França, cara, o cara pegou, se elegeu nesse final de semana, semana que vem toma posse. É lógico. Aqui fica essa encebação aí de 3 meses, tem aí que fazer o cara transição. Transição do caramba aí que ninguém faz essa merda aí, pô, sabe? Então, é um terror essas coisas, cara, sabe? É um negócio impressionante. Então, mas eu não acredito em nada disso, dessa reforma política aí, viu? E sem contar o número de partidos, hoje você tem aqui mais de tem uns 40, 35 partidos, 36, não, né? Tá beirando estão 40, dizendo agora, eu não sei se vai sair dentro dessa reforma política, aquela questão da cláusula de barreiras, né? Você tem que ter no mínimo 1,5 da votação nacional para deputado. Mas eu acho que aí sai porque é interessante para eles. Sim, porque os maiores vão se manter. Os maiores vão se manter. É que nem a lista, né? A coligação vai ter que ser diferente. E a verticalização também, que eu acho que é muito importante, porque não dá para você entender, você pegar um PMDB, aqui ele se coliga com o PT, lá não sei aonde ele se coliga com o PSDB, não sei aonde com o DEM, quer dizer, eu acho que você tem que seguir, ela tem que ser vertical. Depois, quando acabar o programa, eu te falo por que isso aí. Tá bom? Você deve saber, não sabe? Saber, a gente sabe. Então, agora vocês estão sabendo por quê, né? Exatamente. E o Moacir Rubira tá bravo aqui comigo, falando: Savoy, eu só gastei 3 pares de sapato na minha campanha, mas não gastei dinheiro. Fui de casa em casa para fazer campanha aqui em São Caetano. Parabéns, Rubirinha. Joia. Parabéns. É isso aí. Tem que ser isso, Exatamente. né? O vereador e o prefeito são os políticos mais importantes da nação, que são os que vivem na cidade. Eles estão na ponta. Certo? Agora, o restante você quase não vê. Mas a gente precisa de muitas mudanças, né? Precisamos. Mudança. E os deputados estaduais? Esse daí o Savoy gosta. Que estadual? Que estadual? Eu fui na Assembleia lá, cara. Na Assembleia lá, se o Estado Islâmico soltar uma bomba lá, ele não mata ninguém, cara. Ele nem vai lá, porque não tem ninguém lá naquele negócio. E outra, a Assembleia Legislativa é o local de maior nomeação de políticos que não conseguiram se eleger. É um negócio impressionante. Sapão, dá o endereço do sindicato aí para nós aí. O sindicato, nós temos representatividade em 2 cidades aqui da região do ABC, né, Santo André e Mauá. Nosso endereço ali em Santo André é Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro Santo André. E em Mauá, Avenida Capitão João, número 360, a nossa outra sede. Podemos ir lá? Tomar um café lá? Pode ir lá. É aberto não só a nossa categoria, os associados, mas a todo o público, toda a população. Legal. Você volta aí? Voltamos, assim que tiver o convite aí, é um prazer, uma honra. Já está escalado. Tá bom? E o doutor Tiago também retorna sempre que a agenda propiciar. O senhor está defendendo alguma delação premiada? Não. O senhor tem sumido, tal? Tá meio esquisito esses dias, doutor? Não estou defendendo ninguém. Tá bom. O meu papel não é criminalista. Meu papel é o papel primavera? É isso aí. Obrigado, turma. Valeu, até mais. Um abraço. Os programas têm reapresentação no final de semana aí. Valeu, até mais.